é o Dia dos Pais, então gostaria de dar uma mensagem sobre o Dia dos Pais, né? E como todo mundo aqui gosta de aviação, vou contar uma história interessante, que não é a minha mensagem ainda, mas é uma história interessante sobre o Dia dos Pais, né? Todo mundo conhece o aeroporto de Chicago, o famoso O'Hare, né? O'Hare, aeroporto de O'Hare, que homenageia, né, o Butch O'Hare, que foi um herói na Segunda Guerra Mundial, né, e faleceu também durante a Segunda Guerra Mundial, né, e lá no terminal do aeroporto, no Terminal 2, tem o avião lá que ele voou, né, e eu até vi, acho que há uns 3 anos atrás eu estava lá. Então todo mundo sabe essa história desse cara, né, mas ninguém sabe a história do pai dele. Então, como hoje é o Dia dos Pais, eu vou contar a história do pai. O pai do Butch O'Hare, ele trabalhava para os mafiosos, ele era um advogado e trabalhava com os mafiosos. Ele que ajudava o El Capone e tudo, né? E, por sinal, era um cara que gostava muito de aviação também, que influenciou o filho a seguir a aviação. Só que o Butch O'Hare, o filho, queria seguir a carreira militar, e para isso ele precisava da indicação de uma pessoa do Congresso, né? Americano, um congressman, né? Só que o pai dele trabalhava para os mafiosos, né? Então o pai dele começou a pensar, puxa vida, meu filho não vai ser aceito, eles sabem o que eu faço. E o pai dele viu, né, como ele podia atrapalhar a carreira do filho e mudou de ideia. E acabou sendo a figura principal para prender o El Capone, né? Graças à mudança de espírito do pai do El Capone, que chamava Eddie O'Hare, né? E o El Capone conseguiu para a cadeia e ele acabou morrendo, porque quando o El Capone saiu da cadeia, matou, né? O pai do Butch O'Hare, né? Mas é uma história bonita de pai. O cara se sacrificou e falou: eu tenho que mudar a minha vida, porque eu vou atrapalhar a vida do meu filho, né? Até o risco de morrer, né? E foi o que aconteceu, né? Mas é uma história bonita, que ninguém sabe a história do pai do Butch O'Hare, né? Que ele resolveu mudar de vida para poder ajudar a vida do filho, para que ele pudesse seguir a carreira de piloto naval, né? Então, essa é uma história bonita, mas não é a mensagem ainda, é só uma história introdutória, né? Mas é engraçado, né? Que a gente pensa assim, né, que ser pai, né, de repente você vê aquele projeto de gente ali na sua frente, você fala, e aí, o que eu faço? Cadê o manual? Cadê o botão de desliga aqui? Cadê o volume? Não tem essas coisas, né? E pai, você é jogado ali, né, meio, o que eu vou fazer agora, né? Então, eu fico perguntando, né, para as pessoas assim, né, e aí, o que faz um bom pai? O que você gosta no seu pai, né? Porque algumas pessoas admiram os pais, seguem a carreira, querem fazer tudo, né? E outros, ao contrário, tem todos esses problemas, né? Eu lembro na Flórida, tinha muita casa de pessoas idosas ali, tinham homens que nunca recebiam visita de filho, de ninguém, né? Daí você me perguntava, né, por que alguns se dão tão bem e outros não se dão tão mal, né? Então eu fui pesquisar, né, quais são as coisas que fazem um bom pai, né? Se você quiser ter sucesso como pai, quais coisas você devia procurar, né? Então eu não juntei aqui 10 coisas rápidas que eu vou falar para você. Primeiro, respeite a mãe, né? Quando um filho vê o respeito dos pais um pelo outro, eles vão se sentir respeitados e aceitos, né? Então é muito importante isso. Você vai ter uma discussão com sua esposa com uma coisa, não faça isso na frente dos filhos, né? O filho machuca ver isso, né? Segundo, passe tempo com os seus filhos, né? Interaja com eles, né? Crianças que passam tempo com o pai têm mais chances de ir bem na escola, têm menos problemas de comportamento e têm mais amor próprio, né? Então é muito importante, né? Terceiro, ganhe o direito de ser ouvido, né? Sempre tenha boas conversas com seus filhos, ouça as ideias, os problemas, né? Muito importante. Eu já vi jovens que entraram nas drogas, eles tentaram conversar com o pai para perguntar, e os pais estavam ocupados, não davam tempo, e eles acabaram, vai perguntar para um cara que não sabe nada, né? Então é muito importante você ganhar esse direito de ser ouvido, né? Ter conversas boas com seus filhos, né? Quarto, discipline com amor, né? As crianças precisam de direção e disciplina, não de punição, né? As crianças sabem a diferença entre disciplina com amor e punição com raiva, né? O que a gente toma muito cuidado aqui nos Estados Unidos é isso. Algumas pessoas ficam violentas e agridem as crianças, né, às vezes, né? Então é muito importante isso, né? Elas precisam de direção e disciplina, mas não de punição, né? E não use as crianças para descontar suas raivas, suas frustrações, né? Outra, número 5, seja alguém que dá o exemplo, né? Um amigo meu está falando essa semana que tudo que ele faz, a filha dele fala, mas pai, o senhor não falou que ia fazer isso? O senhor está fazendo diferente, né? Então essa é uma coisa difícil, né? Que seus filhos ficam olhando, né? Então o exemplo é muito importante. E essa história do O'Hare que eu falei para vocês, né? Ele falou, puxa, eu tenho que começar a dar o exemplo na minha vida para o meu filho ser um bom profissional, né? Sexto, seja um professor.
Os pais é que ensinam as lições básicas, tá? Não é escola, não é igreja, não é vizinho, sabe? É você que tem que ensinar aquelas coisas básicas para o seu filho, de ser educado, de fazer as coisas certas, tá? Não passe essa missão para os outros, tá? Número 7, coma junto em família. Já falei sobre isso. Alimentação é um momento de amizade, não é só comida, tá? Então é muito importante comer com a família, tá? Número 8, leia com os filhos e para os filhos, né? Eu vejo muito pessoal, como é criança aqui, os pais leem livros para os filhos, né? E às vezes crescem, tem um momento da leitura da família, cada um senta no seu canto, lê um livro, conta do que está lendo. Isso é uma coisa muito importante para unir os pais e os filhos, né? Número 9, mostre carinho e afeição. É triste você ver gente falando aí, puxa, eu nunca ganhei um abraço do meu pai, ele nunca apertou minha mão, né? E é triste isso, o ser humano precisa de carinho e afeição, né? E muita gente tem dificuldade porque não recebeu dos pais e não sabem como dar, né? Então, faz um treinamento aí de como ser carinhoso e ter afeição, né? E agora o mais difícil de todos, pessoal, o trabalho do pai nunca acaba. Tá? Os filhos sempre virão à procura de sabedoria e conselho. Eu tinha um homem com 83 anos, os filhos dele de 60 ligavam para ele ainda para pedir conselho, para perguntar alguma coisa, como fazer certas coisas, né? Então, essas são as coisinhas básicas, pessoal. Você quer ser um bom pai, você só faz algumas dessas, não faz as outras. Esse é o segredo para ser aquele pai que realmente as pessoas, quando você ficar mais velho, os seus filhos vão querer ir na sua casa para te ver, para te visitar, tá bom?